A democracia liberal dos progressistas falhou. Descentralização radical é a solução. Este artigo foi escrito por José Niño, traduzido por Instituto Rothbard e narrado por Rafael Oliveira. As assim chamadas democracias liberais têm caracterizado o Ocidente por um século e são vistas como o pináculo do desenvolvimento político. Tanto é assim que as elites ocidentais estão firmemente convictas de que esse sistema de governança deve ser espalhado por toda a Terra, seja indiretamente, por meio de revoluções patrocinadas, ou diretamente, sanções econômicas, operações militares ou expedições para construir nações. Democracias liberais são sistemas nos quais o povo delega o poder político a uma classe política que, pelo menos em teoria, é limitada por uma constituição no exercício desse poder. Ademais, democracias liberais deveriam proteger liberdades civis e respeitar nominalmente os direitos de propriedade. O que pode parecer bom para muitos, pelo menos no papel, não necessariamente funciona bem no mundo real. Ao analisar mais de perto a política do último século no Ocidente, percebe-se rapidamente que a ordem liberal clássica, laissez-faire, do século XIX, tornou-se uma preocupação muito distante para os liberais progressistas de hoje. Mais do que isso, a democracia liberal moderna tornou-se pouco mais que uma máscara pouco convincente para um autoritarismo velado. A ilusão da democracia liberal no Ocidente foi completamente estilhaçada pela forma como os governos ocidentais responderam à pandemia de Covid-19. Certos eventos no Canadá, um país bem estimado por progressistas do mundo todo, foram reveladores nesse respeito. A invocação da Lei de Emergências pelo ministro Justin Trudeau, com o objetivo de calar os protestos do Comboio pela Liberdade, mostrou ao mundo que a democracia liberal não é tão excepcional assim e está tão sujeita a cair em despotismo descarado quanto qualquer outro sistema. Protestos e bloqueios contra restrições estritas impostas em nome da luta contra o Covid-19 foram o suficiente para o governo Trudeau soltar os proverbiais cães de caça atrás das pessoas que ousaram levantar a voz contra um governo que excedia sua autoridade. O regime Trudeau matou 2 pássaros com uma só pedra ao usar seus poderes de emergência para atacar tanto manifestantes pacíficos quanto o nascente setor de criptomoedas, uma das poucas vias de atividade humana que ainda não foram totalmente envolvidas pelo Estado. A primeira-ministra substituta, Chrystia Freeland, anunciou, no meio de fevereiro, que as carteiras de criptomoedas de manifestantes do Comboio pela Liberdade, bem como daqueles que financiavam os protestos, tinham sido congeladas. Apesar de Trudeau ter aparentemente revogado os poderes de emergência do seu governo, o estrago já foi feito. As ações do governo canadense, em contraste em sua retórica sobre os direitos humanos, expuseram o quão vazia é a democracia liberal na era Covid-19. Empurradas contra a parede, democracias liberais como o Canadá eventualmente cederam e revelaram ao mundo suas verdadeiras cores tirânicas. O que o Ocidente está testemunhando hoje é a culminação de mais de um século de expansão contínua do governo. A usurpação de autoridade governamental chegou a tal ponto que quaisquer ilusões que os ocidentais pudessem ter sobre suas supostas liberdades se evaporaram. Os ocidentais precisarão parar e exercitar um pouco de introspecção. Discordando respeitosamente do grande Ludwig von Mises, a democracia não é a apoteose dos sistemas políticos. Em Nation, State and Economy, Mises argumentou que, aspas, se alguém deseja a paz, então esse alguém deve livrar-se da possibilidade de conflitos entre povos. Apenas as ideias do liberalismo e da democracia têm o poder de fazer isso. Fecha aspas. O liberalismo do século XIX facilita a cooperação social e interações voluntárias. Em contraste, a democracia, no contexto de uma sociedade de massa, levou ao desenvolvimento de um regime tecnocrático que respeita nominalmente os direitos de propriedade, mas busca administrar minuciosamente o comportamento humano através do estabelecimento gradual de ditames burocráticos, ao mesmo tempo em que compra a população com assistencialismo. Bancos centrais e um aparato militar vultuoso também são características desse Estado onipotente, o qual se formou, não por coincidência, durante a consolidação da democracia de massa do século XX. Para ser justo com Mises, ele era um homem de seu tempo.
Ele via a democracia pragmaticamente como um mal menor em um continente europeu destroçado pela guerra, onde monarquias e movimentos nacionalistas nascentes abraçavam ideologias coletivistas. No entanto, a democracia passou de sua via útil e já não é mais capaz de conter o tsunami de estatismo que se alastra pelo Ocidente. Voltar às eras romantizadas do passado não é uma opção. Temos que seguir em frente e abrir um novo caminho para uma sociedade mais justa, baseada na propriedade privada e na liberdade de associação. O jurista Carl Schmitt disse certa vez que uma verdade histórica só é verdadeira uma vez. Estimular a aceitação do liberalismo laissez-faire é sempre bom, pois estabelece alguns limites sobre os desmandos de um regime. Mas a história sugere que baluartes ideológicos não são suficientes. Talvez esteja na hora de pensar mais ambiciosamente, e podemos fazer isso baseando-nos em um dos aspectos menos apreciados da obra de Mises, a saber, o seu foco na descentralização radical. Isso pode ocorrer na forma de nulificação, secessão branda, localismo e outras formas de quebrar o poder centralizado. O desafio perante nós é construir uma alternativa descentralizada que continue com os aspectos positivos da ordem liberal anterior, enquanto retifica suas falhas para forjar uma nova arquitetura de liberdade ordenada e associação voluntária. Pensar além dos modos tradicionais de organização política será um desafio crucial à medida que os ocidentais navegam as águas inexploradas do despotismo woke. A descentralização radical será o farol luminoso para países ocidentais que se perderam. Resta ver se esses países ajustarão seus cursos. O link para este artigo está na descrição. Obrigado.